Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e este é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daqueles irmãos e irmãs que um dia caminharam distantes do aprisco do Senhor, caminharam distantes do rebanho da Santa Igreja Católica, mas um dia decidiram voltar para casa, retornar para o lar de onde eles nunca deveriam ter saído. E nesse programa, nós vamos tentar comunicar os princípios eternos da fé católica de maneira acessível, de maneira prática. Você vai conhecer a história de ex-protestantes ou pessoas até mesmo de outros ramos, de outras religiões, que um dia entenderam que o rebanho da Santa Igreja é para eles também. Mas como você já sabe, nós sempre iniciamos esse primeiro bloco fazendo uma catequese, conversando sobre algum ponto importante da nossa fé. E nessa noite de quarta-feira eu quero conversar com vocês sobre algo que eu costumo dizer que foi determinante para que eu mesmo me tornasse católico. Você já conhece um pouquinho da minha história, você sabe que eu também um dia decidi voltar para casa, mas se alguém me pergunta, Eduardo, o que fez você se tornar católico? O que fez com que você deixasse todas as coisas para trás e viesse para a Santa Igreja? E eu diria, é o tema do programa dessa noite. Nós vamos falar sobre a Sagrada Eucaristia, nós vamos falar sobre o Jesus Eucarístico. E eu digo e repito, o Jesus Eucarístico fez com que eu me tornasse católico. Eu lembro que houve um tempo na minha vida em que eu me sentia faminto, verdadeiramente faminto pela Eucaristia. E é interessante porque outros ramos da cristandade, eles vão dizer que a nossa concepção acerca da Eucaristia está equivocada. Eu já ouvi muita gente falando que a gente está errado em dizer que Jesus está na Eucaristia, que a gente está errado em falar sobre a transubstanciação, que a gente não pode adorar o Jesus Eucarístico, nós estamos apenas adorando um pedaço de pão. Mas o fato é que as pessoas que dizem isso, além de não conhecerem profundamente o que a Santa Igreja ensina e esse tesouro que é a Sagrada Eucaristia, nem mesmo entre eles entram em um acordo, né? É interessante porque eles não conseguem chegar num acordo mínimo acerca do significado da Eucaristia, mas eles conseguem dizer que a compreensão da Santa Igreja Católica está errada. Portanto, nessa noite eu quero pontuar de maneira bem breve algumas questões para a sua reflexão. Primeira questão, no Antigo Testamento, o protótipo da Eucaristia era a refeição da Páscoa. Por que isso é importante? Porque no Antigo Testamento existia um símbolo da verdadeira Eucaristia. Aquele cordeiro, aqueles pães ázimos que a igreja do Antigo Testamento celebrava uma vez por ano na Páscoa, aquilo era um símbolo. Perceba que dizer que o que nós fazemos hoje é só um símbolo é equivocado. O símbolo era no Antigo Testamento. Hoje o que nós fazemos não é apenas um símbolo. Segunda coisa, quando Jesus estava com os seus discípulos na última ceia, ele toma o pão e disse, este é o meu corpo. Ele toma o cálice e diz, este é o meu sangue que será derramado em favor de muitos. E aquela refeição que Jesus toma com os seus discípulos
ela é tão significativa, ela é tão sacrificial, que ela só faz sentido conectada com aquilo que acontece na cruz, algumas horas depois. Eu quero citar para vocês duas passagens bíblicas muito interessantes, que nos mostram a profundidade daquilo que nós celebramos quando nós partilhamos da Sagrada Eucaristia. A primeira passagem bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 10, quando São Paulo diz o seguinte: ora, o pão que partilhamos não é o corpo de Cristo? Ora, o vinho que bebemos não é o sangue de Cristo? Não é a comunhão no sangue de Cristo? De modo que a compreensão da igreja desde sempre foi de que a Sagrada Eucaristia é o próprio corpo e sangue de Jesus. Existe uma citação belíssima de Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos Esmirniotas, na qual ele diz o seguinte: Santo Inácio de Antioquia viveu no iniciozinho do século II, bispo de Antioquia, e ele diz: não tenho desejo pela comida que se corrompe, mas tenho fome pela Sagrada Eucaristia, que é o corpo e o sangue do meu Salvador Jesus. Para encerrar, eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre aquela passagem lá em João, capítulo 6. No Evangelho de João, capítulo 6, algo muito interessante acontece. Jesus diz uma frase que é mal interpretada, inclusive, e até gera escândalo nos seus ouvintes primários. Jesus diz: quem não comer a minha carne e quem não beber o meu sangue não entrará no reino de Deus. E é interessante que, diante dessa frase de Jesus, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não herdará o reino de Deus. Diante dessa frase, as pessoas começaram a se afastar. As pessoas ficaram tão escandalizadas que começaram a se afastar, a ir embora, a abandonar Jesus. E o que Jesus faz? Jesus vai atrás delas. Pessoal, calma, deixa eu explicar. É só uma metáfora. Vocês não entenderam direito. Na verdade, não é comer a minha carne assim, não. Né? O que eu fiz aqui foi só um simbolismo. É isso que Jesus faz? Não. Jesus sabe que, de fato, a Eucaristia é o corpo e o sangue dele. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: e vocês, querem ir também? Querem ir também? De modo que São Pedro responde: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. De modo que, quando nós temos o privilégio de sermos alimentados pelo próprio Cristo Eucarístico, nós estamos recebendo a vida, recebendo o reino e dizendo junto com São Pedro: só tu tens as palavras de vida eterna. Eu aguardo você para o segundo bloco do programa De Volta para Casa. Não vá embora, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. E nessa noite nós vamos conversar com um mineiro de Itajubá, meu conterrâneo, né? Também sou mineiro, Alex Arcanjo, que durante décadas pertenceu ao mormonismo. Ele foi da religião dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive foi um dos líderes dentro dessa religião, mas um dia decidiu voltar para casa. Não saia daí e até já.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e nessa noite eu tenho a alegria e o privilégio de conversar com o Alex Arcanjo. O Alex tem 40 anos de idade, é natural de Itajubá, no sul de Minas Gerais, mas atualmente ele mora em Campos do Jordão. É casado há 16 anos, pai de 2 filhos. O Alex atua como consultor empresarial. Filho de pais católicos, foi batizado na Santa Igreja Católica na infância, mas com a decisão dos pais de se tornarem protestantes, já na adolescência ele acabou seguindo os passos de seus pais. Foi quando sua mãe entrou para a religião dos Mormons e o Alex foi junto, ainda na adolescência, e foram décadas dentro do mormonismo, até que o Senhor decidiu chamá-lo de volta para casa, e o Alex vai contar para nós essa história de retorno ao lar. Alex, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui. Por favor, pode se assentar. Falei certinho, né, Alex? Você é de Itajubá Sim, mesmo? Correto, sou natural de lá. Sul de Minas. Foi lá que você se tornou mormon? Lá em... Exatamente, em Itajubá, quando eu tinha ali meus 14 anos, os missionários apareceram ali na cidade, né? Não havia igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Itajubá, Então os missionários pioneiros estavam lá e eu e a minha mãe e a minha irmã fomos uns dos primeiros membros convertidos ali na cidade. O nome oficial da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é isso? Perfeito. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é conhecido popularmente como os Mormons, devido ao livro de Mormon que há lá na fé. Mas não é pejorativo chamar de Mormon, não? Para quem é membro da igreja é um pouco pejorativo, sim. E até nós éramos instruídos lá a sempre corrigir com muito carinho, com muito amor, falar, olha, é um apelido, mas na verdade o nome da igreja e somos considerados santos dos últimos dias. Essa era a instrução que a gente recebia lá. Entendi. Bom, a gente tem muito para conversar nessa noite de quarta-feira. Eu achei a sua história fascinante, porque eu sei que você foi, inclusive, líder dentro da estrutura da igreja. Eu vou falar, então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Mas também eu vou dizer Mormon porque é o nome que as pessoas geralmente conhecem. E deixando claro que os Mormons não são protestantes, né? Nem eles se consideram como protestantes, está correto isso? Exatamente. A premissa é que houve uma apostasia no início, né, do cristianismo, que a igreja se perdeu, e essa confusão toda, inclusive entre os protestantes, ela acabou com uma restauração através do fundador da igreja, Joseph Smith, e aí a plenitude do evangelho foi restaurada através dele, que é considerado o profeta da restauração. Entendi. Bom, vamos voltar lá no início. Você foi batizado na Santa Igreja Católica. Exatamente. Quando eu nasci, os meus pais eram católicos, eu fui batizado lá, mas em seguida eles se protestantizaram, né? E eu nunca tive nenhum convívio na Igreja Católica, não conheci nada lá, exceto os argumentos, as histórias preconceituosas, né? Toda aquela história que a gente ouve dentro do protestantismo, de outras igrejas, que são negativas em relação à igreja. Então, nunca fui instruído a procurar ou a frequentar, exceto em ocasiões sociais, em formaturas, casamentos e por aí. E então, assim, você recebeu o sacramento do batismo, mas nunca teve uma vivência na fé, né? Nenhuma. Tá. E você logo começou a participar de igrejas protestantes,
Mas como que foi a sua entrada? Porque você chegou a ser firme em alguma igreja protestante, não? Eu tenho as minhas lembranças da infância, até ali os 14 anos, eu tenho vagas lembranças da minha família, meu pai e minha mãe, levando a gente a alguns cultos, algumas igrejas. Me lembro de ter frequentado cultos na Quadrangular, em outras que não tenho certeza para dizer aqui, porque ficava oscilando ali. Entendi. Até que aos 14 anos, quando a minha mãe conheceu os missionários, ela se converteu e o meu pai ficou muito firme na Assembleia de Deus, e aí lá ele está até hoje. Tá, então a primeira pessoa que se converteu na sua casa foi sua mãe. Exatamente. Conta sobre esse momento um pouquinho, Alex. Como é que foi assim? Os missionários chegaram, eles eram americanos, não? Era um americano e um brasileiro. Eles estão sempre em dupla, né? Exatamente. Tem aquela roupa padrão, o crachazinho, né? E vão de 2 em 2. Chegaram em Itajubá. Era muita novidade, né? Sim. Então você vê um americano ali, o pessoal uniformizado, e aí o pessoal fica perguntando. Naquela época não tinha internet, né? Onde você pode ir lá, clicar no Google e ver do que se trata. Então ficava aquela atmosfera meio curiosa, né? Ainda mais cidade do interior, pessoas ali simples como nós. E aí minha mãe foi convidada por uma vizinha, porque ela não queria ouvir a mensagem só. Uhum. E minha mãe foi com ela para ouvir a mensagem, ela gostou. Na sequência, ela nos levou e nós nos convertemos. Eu fui batizado aos 14 anos. Como não havia igreja, fui até batizado lá numa cachoeira, um pouco distante, lá na cidade. Lá. E esse foi a história da nossa entrada. Inclusive, nem havia igreja na cidade, né? Eles eram pioneiros. Então, nós fomos ali os primeiros membros, né? Um dos membros pioneiros, até que surgiu, né? Até que foi iniciada a igreja formalmente. Era um grupinho de famílias que se reuniam até alocar uma casa e a gente hoje ser tem um formalmente. templo lá em Itajubá, não? Isso. Hoje o que tem lá é o que nós chamamos de ramo, né? Quando a unidade ainda ela é um pouco menor, mas é uma casa alugada, aonde os membros frequentam. Existe um líder ali que é chamado de presidente do ramo, ou quando a unidade é um pouco maior, chamado de bispo, né? Que seria mais ou menos como o pastor ou o padre, né? Na fé Você mormon. chegou a ser presidente de ramo. Exatamente. Ou seja, para que o nosso telespectador entenda, você chegou a ser um pastor. Exatamente. Né? Não usa essa nomenclatura, mas Sim. você chegou a ser um pastor. Como que foi esse seu desenvolvimento dentro da igreja? Porque eu tenho certeza que você ficou 26 anos dentro de uma religião, você cresceu lá, você aprendeu coisas novas. O que te fez a querer ser presidente de ramo? Conta um pouquinho da sua história agora dentro do mormonismo. Principalmente quando você é jovem, os homens são muito incentivados a se prepararem para fazer uma missão de tempo integral, em que você deixa a sua família por 2 anos e você faz um pedido para ser missionário e a liderança da igreja escolhe um local para que você possa servir durante 2 anos. Então, quando eu entrei com 14 anos, já fui sendo preparado para me tornar um missionário aos 19 anos, na minha época. Hoje é com 18, que um rapaz pode ir para a missão. E aí eu fiz o meu pedido e eu fui chamado para ser missionário no Rio Grande do Sul, onde eu servi de 2000 a 2002, quase 2 anos ali aproximadamente. E, diferentemente das outras igrejas protestantes, onde você se prepara para ser um líder eclesiástico, né, você faz cursos e preparação, no mormonismo a liderança é leiga. Então, você é um membro ali do seu quórum de membros e você pode ser entrevistado e convidado a liderar. Então, pode chegar, você não escolhe ser um presidente de ramo ou um bispo. Você, de repente, um dia, eles te chamam para uma entrevista, entendem por inspiração que você deve ser chamado, e foi como aconteceu comigo. Então, eu não me preparei para ser um presidente de ramo ou um bispo. Você está lá procurando fazer as coisas certas, e, de repente, você pode ser chamado para esse cargo, ou não. Ou outros cargos, como professor, como líder dos jovens, líder dos homens, e por aí vai. Entendi. E você diria que o mormonismo hoje, né, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, tem algumas crenças que são bem
heterodoxas assim, em relação ao cristianismo? Porque deixa eu explicar a razão da minha pergunta. Quando nós olhamos para o protestantismo, sobretudo o protestantismo clássico, a própria Santa Igreja os considera irmãos separados, né? Muito embora nem todos aceitem essa nomenclatura, alguns protestantes acham, inclusive, que a Igreja Católica nem irmão é, mas os católicos os consideram irmãos separados, parte da cristandade. O mormonismo nem quer ser parte disso, né? Sim. Eu queria que você falasse de algumas crenças da Igreja Mórmon que são, assim, absolutamente inaceitáveis do ponto de vista católico. Olha, existem duas crenças que nos tornam bem diferentes das outras denominações. Uma delas é o batismo vicário, né, onde nos templos da igreja, né, não nas capelas, mas nos templos da igreja, são realizados batismos pelas pessoas que já faleceram. Então, essa é uma doutrina peculiar, singular do mormonismo. E uma outra também que é realizada dentro dos templos é o casamento eterno, onde o casamento não é só para a vida mortal, mas o casamento é para toda a eternidade, onde você se ajoelha num altar dentro do templo e faz um convênio com a esposa e com Deus, né, com o cônjuge e com Deus, fazendo a promessa de que vocês ficarão juntos para sempre. Esses são dois exemplos de doutrinas bem peculiares, bem diferentes das outras denominações. Foram os Mormons que fundaram a capital do estado de Utah, não foi isso? Exatamente. Salt Lake City? Exatamente. A conquista do oeste americano, né, esse evento histórico ali onde eles estão migrando para o oeste, se funde com a história da igreja, né? A igreja se funde com esse momento histórico dos Estados Unidos, onde eles vão ali conquistando o oeste, né, devido a algumas perseguições no início da história, e quem é o líder responsável por essa jornada para o oeste foi o segundo presidente da igreja, chamado Brigham Young. Inclusive, lá em Salt Lake tem até uma universidade com o nome dele, né, que chama Brigham Young University, que é uma universidade da igreja. Olha só. Uma outra questão que eu já estudei sobre os Mormons, e eu quero o seu esclarecimento, é aquela ideia de que o Deus Pai um dia já foi um ser humano e evoluiu até se tornar Deus e criou o planeta Terra. Como que é isso? A igreja surge com a primeira visão de Joseph Smith, né? Joseph Smith era um jovem que tinha muitas dúvidas, inclusive ele vinha de uma fé protestante, né, dos pais, e ele tinha muitas dúvidas, e ele decidiu, inspirado pelas Escrituras, ele decidiu fazer a pergunta para Deus, né, se alguma daquelas igrejas que estavam ali ao redor dele era a igreja verdadeira. E ele se desloca para um bosque próximo da casa dele e faz essa pergunta, né? E, em resposta, ele recebe uma visão, que, como os missionários sempre ensinam, né, a primeira visão, que é a visão em que Deus Pai e Jesus Cristo aparecem a ele e instruem ele de que não existe nenhuma igreja ali que contempla a plenitude do Evangelho de Cristo. No mundo inteiro, toda e qualquer igreja estava errada. Exatamente. E aí, nesse momento, né, surge ali uma nova doutrina, que é, respondendo a sua pergunta, que Deus Pai tem um corpo ressurreto como o de Cristo. Então, nenhuma outra doutrina cristã, pelo que eu conheço, também tem essa perspectiva. Então, ali era Cristo e Deus, era muito semelhante ali ao histórico, né? E existe a promessa também no templo, de que, de certa forma, salvo as devidas proporções, nós somos deuses em embrião. Que nós vamos ter a nossa família eterna, que nós vamos nos desenvolver até alcançar todas as potencialidades que esse Deus, nessa explicação de Joseph Smith, tem. Olha, meus irmãos, a gente ouve isso em livros de apologética, sobre as seitas, e a gente pensa, não é possível. E aqui nós estamos ouvindo, de fato, de um membro da Igreja dos Santos dos últimos dias, dizendo, né, eles de fato acreditam que um dia seremos deuses e poderemos, inclusive, criar o nosso mundo, alguma coisa assim. Tem até uma citação de um dos presidentes da igreja, Lorenzo Snow,
que ele diz, né? Como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem pode ser. Isso está no manual do Novo Testamento de Teologia da Igreja. E qual que era a sua visão sobre a Igreja Católica nesse período, Alex? Repleta de todos aqueles preconceitos que a gente sempre ouviu, né, Eduardo? Então, assim, que é uma igreja idólatra, que os padres são todos apóstatas, muitos deles pecadores, indignos, né? A Inquisição. Então, toda aquela mácula ali estava, né, cauterizada ali mesmo na minha mente, devido a toda essa história, porque você fica ouvindo ali, né, aquela mentira repetida, torna-se verdade com o tempo, né? Sim. Então, era essa a impressão que eu também tinha. Tanto é que não existia a mínima possibilidade de eu procurar a Igreja Católica. Isso nem passava pela minha mente, Eduardo. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado que vem aqui. Porque você estava há décadas no mormonismo, tinha um cargo de liderança dentro da sua comunidade local, era igreja local? Sim, igreja local. Dentro da sua igreja local. Tinha uma visão muito preconceituosa, né, pré-estabelecida contra a Santa Igreja. Qual foi a primeira faísca que chamou a sua atenção para a Igreja Católica, Alex? Antes de responder essa pergunta, eu preciso fazer um contexto antes, porque, na verdade, Eduardo, eu não estudei o catolicismo para me converter, não foi aí o início. Entendi. Primeiro eu comecei a estudar para resolver algumas questões dentro da minha antiga fé, porque eu comecei a estudar bastante, acho que a gente vai chegando perto dos 40, a gente começa a não aceitar tudo, né? Falei, olha, tem algumas coisas aqui que eu tenho dúvida, eu acho que eu vou estudar e eu vou fazer até apologética, né? Vou fazer a defesa sobre alguns pontos que a igreja mórmon é atacada, para que eu possa auxiliar, como um apostolado. E à medida que eu fui fazendo esses estudos, eu percebi que haviam algumas doutrinas que não paravam em pé, que eu costumo dizer que são quadrados redondos, como a questão do próprio Deus ser dessa natureza, como a gente acabou de falar. Entendi. E aí o negócio começou a ficar nebuloso e eu até, como um dominó, doutrina por doutrina, eu fui verificando que muitas delas eram absolutamente incongruentes com o cristianismo da Bíblia. E aí surgiu o ponto. Bom, cheguei à conclusão, através dos meus estudos, que é insustentável. E aí bate aquele vazio, sabe, Eduardo? Entendi. Você fala, mas e agora? Em nenhum momento eu perdi a minha fé no Salvador. Entendi. Era uma questão doutrinária. Você nunca deixou de ter fé em Deus? Em Deus e em Cristo. Meus pais sempre me ensinaram a amá-lo, né, a adorá-lo, a, né, aprender dele, viver como ele. E em nenhuma hipótese isso passou pela minha cabeça, porque eu conheci, né, e conheço muitas pessoas que se revoltam, né, vê de repente uma coisa ou outra e fica chateado e abandona e até se torna ateu, agnóstico, e por aí vai. Em nenhum momento a minha fé no Salvador foi abalada. E aí aquela escritura, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, eu partia da premissa que as portas do inferno prevaleceram, porque precisou de uma restauração. Sim. Então, como eu estava estudando muito, será que essa apostasia realmente aconteceu? Então, eu comecei a me debruçar nos livros de história da igreja, ouvindo alguns cursos. E aí, aos poucos, não querendo encontrar, eu encontrei o óbvio. Que a verdade sempre esteve no catolicismo. E aí, um livro aqui, um livro acolá, um curso aqui, um curso acolá. E eu diria para você que o feixe do meu estudo, assim, que foi a prova cabal, aquele meu anseio, aquela minha fome, como você acabou de falar no início do programa, aquela fome, aquele anseio, quando eu comprei o catecismo, o livrinho amarelo, e eu comecei a estudá-lo, eu chorei, Eduardo. Eu chorei porque tudo aquilo é um tesouro, todas as perguntas, está ali de modo tão claro, tão direto, tão simples. Algumas pessoas até acham que é difícil, né? Mas se você, com calma, com atenção, estudar ali, você vê que está tudo ali. E aí eu tive aquela sensação, puxa, é a verdade. Aqui é a verdade.
Alex, não vai embora. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas já a gente volta porque eu quero continuar ouvindo a sua história. E você também não saia daí, porque daqui a pouquinho estaremos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar, e vamos continuar ouvindo a história do Alex Arcanjo. Não vai embora, até já. Estamos iniciando o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E nesse terceiro bloco nós conversamos, ou continuamos conversando com o Alex Arcanjo, que estava nos contando a jornada dele de transição da igreja conhecida como Igreja Mórmon até a Santa Igreja Católica. E Alex, você dizia que uma das coisas que você começou a questionar foi aquela teoria de que a igreja apostatou, né? Ou seja, Jesus fundou uma igreja, vamos supor, mórmon, né? Aliás, toda religião vai dizer isso, Jesus fundou uma igreja igual a minha é hoje, mas quando eu olho para a história, eu não a encontro. Por quê? Porque ela apostatou. Em algum momento ela foi assim, e ela apostatou. Geralmente foi quando Constantino virou imperador. Aliás, eu comento muito isso porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, como você mencionou no bloco anterior. E se eu disser que a igreja apostatou só para no século XIX ela ser restaurada, o inferno prevaleceu, né? As portas por muito tempo. Por muito tempo, aliás, pela maior parte da história do cristianismo. Eu acho muito interessante como que as pessoas pegam a Bíblia, que a Igreja Católica escreveu, compilou, preservou. A gente só tem a Bíblia porque a Igreja Católica preservou. Não, eu entendo isso aqui de outra forma, a Igreja Católica apostatou, né? Então, assim, voltando na sua jornada, a primeira faísca não foi nada externo, foi você querer conhecer mais a sua fé, se aprofundar, e você começou a perceber, opa, uma série de coisas aqui não bate, uma série de coisas aqui está incongruente, e aí você começou a crescer nesse estudo, até que quando você leu o catecismo, você até se emocionou quando contava, né? Como que foi esse processo de você ler o catecismo até você se tornar católico em relação à sua família? Sua esposa, seus filhos, como que você contou para eles? Eu costumo dizer que a minha conversão foi como a transformação de um pepino em picles, né? Porque é um processo tão lento que você não consegue perceber ali em que momento, né? Olha, de um dia para o outro, agora eu mudei de religião, né? É um negócio muito profundo, né, da alma da gente. Então, foi um processo aí de alguns anos de estudo que encerrou-se quando no catecismo ali estava tudo. Eu falei, puxa vida, não tenho como negar mais isso. Eu até me lembro que eu estava viajando a trabalho e eu conversando com Deus, realmente eu já sou católico, eu não sou mais mórmon, né? E aí vem então um ponto, agora como é que eu chego na minha esposa e conto para ela, né? E pensando... Você tem quantos anos de casado? 16 anos. Ou seja, você já era mórmon, vocês se casaram? Sim, nós nos conhecemos na igreja, minha esposa foi missionária também. Entendi. Eu servi no Rio Grande do Sul, de 2000 a 2002. Minha esposa foi missionária em Salt Lake City, lá no Vaticano Mórmon, de 2003 a 2005. E então eu fiquei ali meditando qual seria a melhor forma de contar para ela esse processo todo. E em vez de fazer de chegar lá, olha, me converti, eu fui aos poucos falando para ela que eu estava estudando, que eu estava encontrando algumas coisas sagradas, profundas, que o meu coração estava mudando, e eu queria que ela participasse, e mais do que isso, que ela compreendesse a natureza de algumas mudanças em mim, para que ela não se assustasse, não se escandalizasse de uma vez. Mas isso, aos poucos, fazendo uma pergunta aqui e ali, as faíscas, né,
Não, mas peraí, por que você está questionando, né? Como assim? De onde você está tirando essas coisas? Eu estou vendo esses livros que você está lendo aí, que está chegando, né? Até que chegou um momento ali da nossa relação em que eu precisava fazer uma renovação da recomendação para o templo, né? Para quem não conhece, na fé mórmon, a capela, todas as pessoas podem frequentar, mas os templos da igreja, só os membros fiéis e dignos podem entrar. Tem uma diferença entre capela e templo? Tem uma diferença, né? As capelas ali onde são feitas as reuniões dominicais, todo domingo, mas no templo são feitas outras ordenanças e somente os membros que passam por uma entrevista de dignidade podem frequentar o templo. E essa recomendação ela é renovada hoje, de 2 em 2 anos. E chegou a ocasião de eu renovar a minha. E quando chegou essa ocasião, ela marcou, ela sabendo que eu estava meio na minha crise ali, de coração já convertido, mas não ainda na prática, já tinha participado de algumas missas clandestinas, né, aquela coisa. E aí ela marcou a entrevista e eu disse na entrevista que algumas perguntas que estavam lá eu não me sentia à vontade para responder. E quando eu disse para ela, ela perguntou, Alex, e como é que foi a sua entrevista? Deu certo? Né? Tipo, você pegou, renovou a recomendação? E eu falei, não deu certo porque algumas perguntas eu não me sentia à vontade de responder. Você pode mencionar algumas perguntas? perguntas? Algumas são perguntas bem simples, né? E diretas. Se você acredita em Deus, o Pai Eterno e seu Filho Jesus Cristo, de acordo com a Trindade Mórmon, né? Se você é dizimista integral, se você é honesto ao tratar com seus semelhantes, se você vive a lei da castidade, se você guarda a palavra de sabedoria, que é uma lei de saúde que tem lá, que é não usar drogas, álcool, fumo, inclusive café. Nem né? um cafezinho? Não Nem pode? Nem um cafezinho, Então, eu assim, não poderia ser mórmon. O mineiro, pedir para um mineiro não tomar café. É um pouco mais desafiador, Meu né? Deus do céu. E então a gente estava nesse processo ali, ela perguntou da entrevista, eu falei, não foi. Mas e aí ela ficou muito magoada. Tem alguma coisa assim sobre o Joseph Smith? Tem uma pergunta, né? Você acredita que Joseph Smith é o profeta da restauração? Essa é uma das perguntas que você não pôde responder como afirmativo. Exatamente. E aí o líder, eu vi que o líder ficou preocupado, né? Puxa, mas será que está pecando, né? Será que está fazendo alguma barbaridade? Eu falei, olha, fica tranquilo, é só um período de uma crise existencial que eu estou passando, para não escandalizar ninguém, porque a conversão é muito pessoal, né? Algo muito íntimo. Então, eu queria preservar minha esposa e os meus filhos. Mas você foi para essa renovação sabendo que você não... Porque a minha esposa... Não responderia. Exato, porque a minha esposa meio que me compeliu nessa situação, porque eu entendi a intenção dela. Entendi. Mas eu falei, tá bom, então eu vou seguir e eu vou mostrar que, infelizmente, eu não me sinto, sendo muito honesto, né? Eu não poderia ser desonesto ali, fazer por fazer. Sim, claro. E a minha esposa sabe, conhecia, né, o meu jeito de ser. Mas ela ficou muito magoada, Eduardo, muito magoada. Falou, por que você não me disse? A gente não precisaria ter passado por esse constrangimento. Porque o que a liderança vai pensar agora, né? Deve estar pensando que tem algum problema. Então, depois dessa chateação, né, que teve ali, nossa crise temporária ali, ela resolveu fazer um jejum, porque ela não me ouvia, ela não queria me ouvir. Né? Então, como assim você está mudando? Não foi isso que a gente combinou. Sim. Né? E à medida que ela fez o jejum, ela se abriu para me ouvir. Olha. Então, a conversão da minha esposa é um milagre, Eduardo, é um milagre. Porque o que eu levei ali 3 anos de maneira homeopática, pouco a pouco, a minha esposa se abriu e disse, olha, não é eu vou te ouvir para concordar, tá? Eu vou te ouvir. Finalmente, ela se abriu para me ouvir. Eu falei, olha, bem, eu entendo que hoje esse ponto aqui doutrinário não faz sentido, por causa disso, também tem isso daqui. Só que como eu viajava muito a trabalho, eu deixava o ponto, viajava. Então, ela ficava lá estudando, meditando, me mandava dúvidas. Então, num prazo assim de 30 a 40 dias, Eduardo, ela se converteu. Uau! Ela se converteu. E assim, foi tão chocante para ela, por ter sido tão rápido, visto que a minha esposa era muito fiel, né, nas suas crenças.
ela chegava dias assim que ela até falava, olha, eu não estou muito bem, porque é como se estivesse perdendo o chão. Tudo aquilo que eu acreditava realmente não está fazendo muito sentido. Ela é de origem mórmon ou se tornou mórmon depois? Como que é? Curiosamente, minha esposa, ela até os 16 anos ela era católica, Olha. Inclusive foi coroinha na igreja, mas aos 16 anos também ela conheceu os missionários e aí passou a frequentar a igreja e depois também se tornou missionária aos 21 anos. Então, essa foi a história dela, que eu considero um milagre devido à velocidade, à forma como foi. E aí veio, então, respondendo a segunda parte da sua pergunta, que foi como vamos contar para as crianças. Né? O meu filho tem 15 anos, minha menina 11, hoje, né? E aí nós escolhemos o dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos, se não me engano, e feriado dia 2, né? Então caiu numa terça, então feriado prolongado, vamos falar com as crianças no dia 1º. Sentamos com eles e como nós somos uma família que pratica a educação domiciliar, o homeschooling, então a gente tem a relação educacional é muito forte, né? A gente sempre está instruindo, orientando, dando instrução, então não era falar a verdade diretamente e claramente, não era um problema. E quando nós falamos, curiosamente, Eduardo, o meu filho fez uma pergunta extraordinária. Quando eu contei, tem aquele choque primeiro, né? E aí ele disse assim, pai, primeira coisa, então quer dizer que eu não precisarei ir para a missão. Porque todo jovem rapaz é doutrinado, treinado, orientado a se preparar para uma missão de tempo integral. Que é ficar naqueles 2 anos. Exatamente, e sem saber para onde vai, né? Porque você faz o pedido, você pode ir para o Japão, para a África, para qualquer lugar. Entendi. E a segunda pergunta foi maravilhosa, porque ele falou, pai, durante meus 15 anos de vida, você disse que tinha a verdade. Por que agora eu devo acreditar que você tem a verdade? Olha só que pergunta, hein? E quando ele fez essa pergunta... Menino esperto. Exato. A educação parece... Eu olhei para minha esposa e falei, você está vendo o que é educar bem a criança? Então, o jovem, né? Então, eu falei, filho, essa pergunta me encheu o meu peito de alegria. Eu falei, filho, venha e veja. Então, nós fomos catequizando. E aí, algumas semanas depois, ele estava estudando sozinho a liturgia lá, que a gente sempre, né, dá a instrução, tem uma parte que eles estudam sozinhos, se tiver dúvida, procura a gente. E aí ele veio, me interrompeu e falou assim, pai, posso te falar uma coisa? Eu falei assim, fala. Olha, se você não tivesse se convertido, pai, eu iria me converter. Que maravilha. Qual que é o nome dele? Natan. Ô, Natan, um abraço, hein, querido? Sou seu fã. Gostei das suas palavras. Que bonito. Exatamente. Muito bonito. Exatamente. Então, porque ele começou parte daquelas incongruências que até algumas perguntas nós, como mormons, não conseguimos explicar para os nossos filhos. E algumas dessas perguntas, não tem pergunta que a gente não encontre hoje um embasamento claro, porque são 2000 anos de tradição, de magistério, né? A gente entendeu que a igreja não é só escritura, mas, né, é tradição e magistério, né? Então, vendo tudo isso, a nossa família passou por essa jornada e nunca fomos tão felizes, Eduardo. Tão felizes, porque a verdade ela é doce. Sim. Alex, a gente já está com quase 1 hora de programa. Esse programa passa muito rápido. Então a gente vai caminhar aqui já para a última questão, porque no primeiro bloco do programa eu fiz uma breve catequese sobre a beleza da Eucaristia. Eu costumo dizer que a Eucaristia foi o fator decisivo para que eu me tornasse católico. Eu estava faminto pela Eucaristia. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e contasse para os nossos telespectadores como que foi a sua primeira experiência com a Sagrada Eucaristia. Olha, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que à medida que eu entendi a doutrina, eu ia para a missa, mas não podia comungar ainda, né? Porque eu precisava fazer a catequese, precisava me instruir, precisava seguir as orientações do meu pároco. E eu ficava ali contemplando,
né, a Eucaristia, e eu me emocionava muito porque eu pensava, puxa, Cristo está aqui, não é um símbolo, Ele está aqui. E eu ficava com aquela ansiedade de poder encontrar Cristo, e o meu coração estava ansioso, até que no dia 25 de junho, agora, recente, eu tive a oportunidade de participar da minha primeira Eucaristia. Foi a experiência mais sagrada e espiritual que eu tive. E como eu costumo dizer para as pessoas que perguntam sobre a minha conversão, eu digo que a verdade não é uma ideia, não é um conceito, não é uma frase. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa está ali. Então a Eucaristia nos alimenta, me alimenta de uma tal maneira que eu sinto que eu estou com Cristo ali e sei que Ele está ali. Então, é a maior bênção que uma pessoa pode ter, é essa promessa de Cristo que está ali. Não é necessário ir lá para Jerusalém para verificar nada, quer conhecer Cristo, Ele está ali na paróquia, ali, mais próxima da sua casa. Maravilhoso. Alex, muito obrigado pela sua presença conosco. Leve um abraço para Cláudia, né? Exatamente. Para Cláudia, sua esposa, para o Natan e para Bianca. E para Bianca. Leve um abraço para sua família querida. E muito obrigado a você também pela sua companhia nessa noite de quarta-feira. Eu te aguardo quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui na TV Evangelizar, para mais um episódio do programa De Volta para Casa. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.